começando mais um programa do nosso curso de Mariologia. Depois do nosso estudo bíblico, vamos descobrir o desenvolvimento da Mariologia no decorrer dos séculos até os nossos dias. Daremos um destaque especial à formulação dogmática das verdades marianas, os dogmas da Imaculada Conceição, o nascimento sem qualquer mancha de pecado original, o dogma da maternidade divina, Maria é a mãe de Deus, o dogma da virgindade, ela permaneceu sempre virgem, e o dogma da Assunção, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Agora o nosso estudo vai se tornando cada vez mais fácil, mais profundo e mais apaixonante, porque já temos toda uma fundamentação bíblica que nos ajuda a compreender melhor a figura de Maria na história da salvação. Nesta parte, vamos entender como a Igreja foi aprofundando, refletindo e elaborando uma sistematização mais forte sobre a pessoa de Maria durante esses 20 séculos de história. Muitas novidades apareceram, muitas devoções surgiram. Algumas aparições de Nossa Senhora se realizaram. Enfim, descobriremos uma infinidade de elementos que, a partir dos textos bíblicos, nos ajudarão a entender mais o verdadeiro significado da mãe de Jesus e nossa mãe. Não só no plano divino da salvação, mas na vida da Igreja. Que Maria, a estrela, guia, nos ilumine e nos oriente para seguir os passos do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos o nosso estudo, temos que esclarecer algumas ideias que são muito importantes. No período bíblico, nossos primeiros programas, nosso primeiro módulo, descobrimos que todas as informações sobre Maria nós as tiramos da Bíblia, onde o autor é o próprio Deus, que colocou seu Espírito em alguns escritores sagrados para registrarem sua vontade. Isso é o que chamamos de revelação divina. Em outras palavras, com o último livro da Bíblia, o Apocalipse, concluiu-se a revelação de Deus. O que podemos conhecer sobre a vontade de Deus está na Bíblia. Nesse segundo bloco, Maria na tradição da Igreja e nos dogmas, vamos dar um passo a mais no nosso estudo, mas sempre a partir das Escrituras. Em outras palavras, como a Igreja foi entendendo, transmitindo e explicitando aquilo que está na própria Bíblia. Portanto, a origem de toda a explicação, não só para o nosso estudo de Maria, mas para qualquer outro desenvolvimento temático, doutrinário, enfim, sacramentos, dogmas, estão sempre nas Sagradas Escrituras. Os grandes agentes responsáveis pela interpretação das Sagradas Escrituras, a partir de agora, serão o magistério da Igreja e a tradição eclesial, ambos iluminados pelo Espírito Santo. Numa comparação simples, podemos dizer que a Bíblia é como um grande baú, cheio de objetos valiosíssimos, com um verdadeiro e inesgotável tesouro dentro. A Igreja vai fazer o seguinte: vai abrir o baú, pegar cada objeto desse tesouro valioso e mostrar para todos os povos e nações, das mais diferentes culturas, qual é o significado de cada um desses objetos. E para isso, para uma verdadeira explicação de cada peça, a Igreja vai estudar a fundo cada um deles. Iluminada pelo Espírito Santo de Deus, vai poder dizer: isso tem esse significado por causa disso, daquilo, etc. Podemos concluir este pensamento da seguinte maneira: a missão dos estudiosos da Igreja, chamados de teólogos, é a de explicar tintim por tintim tudo aquilo que lemos na Bíblia e que muitas vezes não entendemos, por falta de conhecimento dos lugares e a cultura de cada época. Informações, palavras difíceis, etc. Com isso ficou claro que a Igreja tem este compromisso. Ela não pode inventar nada daquilo que está na Bíblia, e sim esclarecer, para que continue dando muitos frutos. Vamos às etapas tiradas do baú. Tudo aquilo que a Igreja tem transmitido acerca de Maria, nossa mãe. Do ano 100 ao ano 431. Você já pode estar perguntando o porquê dessa divisão. Mas não se preocupe, porque você vai entender direitinho. Resumidamente,
Podemos adiantar que neste período se trabalhou na consolidação de alguns conceitos sobre Maria. Maria é mãe de Jesus e o concebeu virginalmente, a maternidade e a virgindade. O paralelo entre Maria e Eva, a comparação entre Maria e a Igreja, e a definição de Maria como a mãe de Deus. Depois da morte do último discípulo, João, por volta do ano 100, se completou assim o chamado Retrato de Maria. E partindo dos títulos evangélicos, bíblicos, de Maria, a saber, cheia de graça, serva do Senhor, mãe do Senhor, mãe de Jesus, e das referências do Antigo Testamento, se desenvolveu o início da doutrina mariana e da devoção mariana. Porém, a doutrina sobre Maria sempre esteve vinculada a todas as afirmações trinitárias e cristológicas, ou seja, na medida em que se ia explicitando cada vez mais a pessoa de Jesus, personagem principal da Bíblia, algo sobre Maria ia aparecendo. As primeiras formulações, tanto trinitárias, sobre a Santíssima Trindade e cristológicas, sobre Jesus, oficializadas na Igreja, trazem a seguinte declaração de fé, usada principalmente no batismo e na conversão dos pagãos. Cremos em Deus Pai, no Filho Salvador e no Espírito Santo na Igreja. Afirmamos que o Filho é Deus e verdadeiro homem, concebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Aqui ficava claro que o importante era destacar a doutrina sobre Jesus. Maria aparece como um instrumento usado por Deus para a encarnação do seu Filho. Uma observação muito importante. Hoje nós temos o nosso creio, que rezamos todos os domingos nas missas, já pronto e acabado. Porém, até chegarmos à elaboração definitiva daquelas verdades, muita coisa aconteceu pelo caminho. Foram anos e anos de discussões somadas com muitas controvérsias, principalmente porque o assunto versava sobre as realidades divinas. Como explicar que Deus é um só e ao mesmo tempo são três pessoas? Como explicitar que Jesus, e explicar que Jesus era verdadeiro Deus, sendo que ele era um homem nascido como homem? Como explicar que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo? Como explicar a origem do Espírito Santo? Tudo isso e muito mais era motivo de muitas reuniões, o que nós chamamos de concílios, e discussões na Igreja, principalmente nos primeiros séculos, onde houve uma expansão muito grande do cristianismo. E para cada lugar que se chegava, havia a necessidade de se explicar as verdades da fé. Como explicar, por exemplo, para um pagão, a ressurreição de Jesus? Como explicar a origem de Deus? Assim sendo, muitas controvérsias começavam a aparecer. Dentro da própria Igreja, muitas divisões surgiam, justamente por diferenças na compreensão de Jesus e das verdades bíblicas. Então, estão lembrados da imagem do baú, onde a Igreja tinha que explicar cada peça do tesouro? Não foi nada fácil no início. Muitas negações de fé também apareciam. É o que nós conhecemos por heresias. Heresias são as negações das verdades da fé. Por isso, mais tarde, vai ficar fácil para nós compreendermos os significados de alguns dogmas de fé cristã. Todas essas controvérsias e discussões nós podemos verificar lendo, por exemplo, um bom livro da história da Igreja. Vamos nos ater somente a descobrirmos os traços marianos no decorrer da história da Igreja. Mas podemos concluir que não foi nada fácil este período, além das perseguições que os cristãos sofriam. Cada palavra que nós lemos no creio tem seu significado bem definido e explicitado, e que levou anos para ser formulado. Em cada concílio, reuniões de bispos, teólogos, estudiosos, especialistas, que se davam no decorrer dos séculos, se explicitava um pedacinho do creio, à medida que iam aparecendo as heresias e as controvérsias. Ficou claro? Que bom. Então vamos voltar ao nosso estudo mariano. Vamos tentar descobrir referências marianas dentro deste período, por nós delineado. Mas vendo século por século. Por exemplo, o século II, mais ou menos entre os anos 100 ao ano 200. Nesse período surgem alguns santos homens que começam a registrar algumas obras de suma importância para a Igreja
e que são conservadas até hoje. E o que é mais importante, traduzidas em português. Vamos conhecer alguns deles? Aguarde então o próximo bloco, onde falaremos com detalhes de alguns deles.